Comunicando. Pastor Otoniel Pinheiro. Olá, meus amigos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. E por aqui, tudo sobre capelania, teologia e psicanálise clínica. Somos a Academia Brasileira de Capelania e Teologia, a CADECAP, há 12 anos formando líderes. E estamos falando sobre uma grande oportunidade sobre capelania militar. Capelania militar para o sacerdote, para o teólogo, é um caminho profissional, é logicamente muito rentável, muito seguro e de um futuro brilhante. Se você tem entre 30 e 40 anos de idade, você tem a oportunidade de ser realmente um profissional militar. Você pode embarcar nas fileiras militares. Já falamos nos vídeos anteriores que você precisa ser formado em teologia, bacharel, graduado em teologia. Você precisa ter o reconhecimento da sua instituição religiosa e 3 anos de serviço prestado, de 30 a 40 anos, ok? Tanto para homens quanto para mulheres. Existem concursos voltados para mulheres? Sim, existem esta possibilidade. Eu não garanto aqui, o nosso vídeo não é para garantir nada, eu também não estou aqui para dar aula e oferecendo nenhum tipo de curso. O que eu estou fazendo é apenas dando às pessoas dicas, E nesse vídeo agora eu quero inclusive falar de algo que é muito importante. O que cai na prova do capelão militar? Eu entrei aqui no site da Marinha e peguei um edital que eu quero dar essa dica para você, tomando como base. Ontem eu falei sobre o Exército, hoje eu vou falar um pouquinho da Marinha, do que cai nessa prova da Marinha, quais são as matérias que você pode, que você vai ter que estudar, o que você vai estudar neste material. E é muito interessante a gente ver aqui o edital da Marinha do Brasil. Tá? Se você entrar lá no site, eu vou te dar até o site aqui, olha, marinha.mil.br, marinha.mil.br, você vai lá na seleção do pessoal da Marinha, o Serviço de Seleção do Pessoal da Marinha, que é o ESPM, Serviço de Seleção Pessoal da Marinha, ESPM, e você vai colocar lá, busca capelão naval, aí vai entrar edital, provas, gabaritos, postos de inscrição e etc e tal. Eu já abri aqui até o edital, deixa eu procurar aqui, que eu já tinha aberto aqui. Ah, beleza, tá vendo aqui? Não, aqui é o SFSEX, o SFSEX do Exército. Vamos lá voltar no capelão naval, tá? Vou abrir aqui um edital, tá bom? Vai depender de edital para edital. Vou pegar o edital mais recente, que é o edital do capelão naval de 2019. Eu queria que você prestasse bastante atenção em quais matérias caem na prova. Primeiro você vai fazer o exame de conhecimento geral, não é isso? Nesse exame de conhecimento geral nós temos na primeira matéria, que é a língua portuguesa. Então você vai fazer, geralmente cai na prova o quê? Interpretação de texto, você tem que se ligar nisso. Interpretação de texto e depois uma redação. Essa redação também, ela é eliminatória, tá? A redação é muito importante, então você precisa treinar bastante isso, e a interpretação de texto. E algumas, dentro do conhecimento geral, vai cair também sobre gramática, algumas partes de gramática, principalmente na questão de formologia e sintaxe, tá? Agora, depois disso nós temos também, dentro da própria prova, a parte de conhecimento religioso. Então, por exemplo, se você é capelão naval católico, está fazendo a prova da católica, vai sair matérias, vai sair algumas perguntas relativas à capelania, voltada para a capelania do seu segmento, catolicismo romano. Então vai falar da teologia de Maria, vai utilizar algumas teologias que a católica defende, ok? No sentido do capelão naval protestante, que aí nós temos aqui, geralmente no edital, vem capelão batista, da Igreja Batista, que é o protestante, você também vai ter que seguir aquelas normas ali da capelania, tá ok?
da teologia protestante, no caso, né? Então isso é muito importante. Eu estou passando aqui para ver as matérias que caem nesse edital, né? No que você vai encontrar, o que você precisa estudar, ok? Então já estou aqui na parte física. Ó, pastor da Igreja Batista, quais são as matérias? Tá? Eu vou falar daqui do protestante, mas eu também posso falar um pouquinho da parte católica. Da parte católica vai ser voltada para a doutrina católica. Eu vou falar da protestante, que é mais o meu público-alvo aqui, embora esse canal é aberto para todos, né? Mas ele é voltado para a teologia protestante. Então eu vou falar para o público protestante, ok? Então vamos lá, pastor da Igreja Batista, o que cai, né? Além da prova de língua portuguesa, na parte teológica bíblica, teologia sistemática e teologia pastoral. Então nós temos na teologia bíblica introdução e análise do Antigo Testamento, né? Introdução e análise do Novo Testamento, Antigo e Novo Testamento, geografia bíblica, arqueologia bíblica, exegese bíblica, hermenêutica, teologia do Antigo Testamento, teologia do Novo Testamento, hebraico bíblico e grego bíblico. Essas perguntas vão cair na prova. Teologia sistemática, doutrina da palavra de Deus, doutrina do homem, doutrina de Cristo, doutrina da salvação, doutrina do Espírito Santo, doutrina da igreja, doutrina das últimas coisas, né, escatologia, doutrina do pecado, doutrina dos anjos, apologética, que é a defesa da fé, teologia contemporânea, doutrina social da igreja, que é muito importante também, que é uma temática voltada para o tempo presente, ok? Na teologia pastoral vai cair ética cristã, teoria e fundamentos, ética ministerial. Tem uma diferença entre ética cristã e ética ministerial, né, que são os valores do ministro, tá, e comportamento do ministro. Aconselhamento cristão, fundamento bíblico teológico, teoria e métodos, né, teorias e métodos, homilética e missiologia. Esse teorias e métodos são as formas teológicas das outras linhas teológicas e métodos de estudo, ok? E tem a parte de humanidades, que eles definem aqui como teologia bíblica, sistemática, teologia pastoral e humanidades. São 25, geralmente, perguntas, né? Humanidades vai entrar em introdução à filosofia, filosofia da religião, introdução à psicologia, psicologia da religião, introdução à sociologia, sociologia da religião, introdução à antropologia, história das religiões, história da teologia, história de Israel, história da igreja, a igreja primitiva, história da igreja antiga, história da igreja medieval, história da reforma protestante, história da igreja moderna, história da igreja contemporânea dos nossos dias, história da igreja no Brasil, história dos batistas no Brasil e história do movimento ecumênico, também, que é muito importante a gente trabalhar essas temáticas. Então, tá vendo aqui? Isso só são a parte da parte do conhecimento bíblico que pertence ao pastor, que pertence ao capelão, que precisa se preparar. Viu quanta coisa que precisa ser estudada? Antes disso, você vai fazer uma prova de língua portuguesa. Aí tem a redação e tem a gramática, parte da gramática, vão ser feitas algumas perguntas ali, a redação e a interpretação do texto. Ela se divide em 3 partes, numa prova única, ok? Então, tem as partes que são eliminatórias, por exemplo, a redação, ela já elimina. Então, você precisa ser bastante enfático na questão da preparação para este programa, ok? É claro que cada edital, se abrir para candidatos católicos e protestantes, no caso aqui, eu estou vendo para candidatos da igreja protestante, tá? Nesse edital de 2019, porque às vezes abre para um católico e abre para um protestante. Teve algumas perguntas lá naquele vídeo que eu falei sobre como se tornar um capelão militar. Algumas pessoas falaram assim, poxa, mas que preconceito, né? Só tem para católicos e protestantes. E por que é feito isso? É feito por causa do censo, né? Por exemplo, todo militar, quando ele vai preencher lá a ficha de cadastro na corporação, ele tem lá qual é a sua religião. Aí eles colocam católicos
e protestantes. Por que não tem espírita, né? O pessoal da Umbanda, o pessoal budista, o pessoal de outras religiões? Porque geralmente as pessoas colocam como catolicismo romano. E aí abre-se vaga para capelões católicos e evangélicos por causa desse quesito. Não existe nenhum tipo de esquema, nenhum tipo de preconceito religioso, é por causa do censo. Quanto maior o número naquela corporação de determinada religião, aí que se abre a vaga. Então, por exemplo, por isso que você vê às vezes, poxa, abriu um edital, mas só tem vaga para capelão católico. Abriu vaga, mas só tem vaga para o capelão evangélico. Por quê? Para poder esse capelão evangélico atender aquele público, aquela demanda naquela corporação, naquela unidade, né, da corporação em si, que é todo o Brasil, né? Então, por isso que é feito, geralmente essas vagas, é 1 ou 2 ou 3 vagas, é um concurso que abre regularmente, ele não abre todo ano, mas ele abre regularmente. Por exemplo, o último do Naval foi agora em 2022, abriu em 2019 e abriu em 2022, então às vezes leva 2 anos, então você precisa estar sempre antenado nos concurseiros, né? nas entidades que promovem cursos preparatórios. Muitas das vezes não tem um preparatório especial para esta função. Por quê? Geralmente o capelão militar, ele vem de algum seminário. Pessoa que vai fazer um concurso para capelão militar, ele já se preparou no seminário, ele já tem um tipo de preparo. É um concurso que não é para todos, né? É um concurso específico, você precisa ter qualificações para isso, já falamos nos vídeos anteriores. Então, o que eu trouxe aqui é apenas o conteúdo para você ficar antenado do que cai na prova e do que você precisa estudar. Se você precisar de algum tipo de ajuda, de auxílio, entre em contato com a gente aqui da KDCAP. Nós não temos um curso de preparação, de preparatório para capelão militar, mas temos como te orientar, por exemplo, a ser um bacharel em teologia. Aí eu tenho como te ajudar, ok? Todas essas matérias relativas a humanas, teologia bíblica e teologia sistemática, nós temos como te dar aí esse cabedal de conhecimento através da KDCAP. Estamos aqui à sua disposição, espero que você tenha gostado desse vídeo e a gente se vê por aí no próximo vídeo, se Deus assim nos permitir. Grande abraço.